A Eliane eu vi hoje, eu não vou falar, não. Só voltou Boa noite. rapidinho. Boa noite, estou sabendo que rolou um pudim aí hoje. Não, Boa pudim. noite, Jário. Agora eu soube do escândalo que teve negócio de uma palha italiana lá, teve um escândalo. Abafa o caso. Abafa o Olha a caso. tentação, olha o estudo de Agora ontem, tem a a torcida tentação, hein? organizada. Evaldo ali em Plaquinha e Guarulhos, hein? tudo, meu Deus do Abafa céu. o caso. Vamos rezar, gente. A gente começa o nosso estudo de hoje. Que pena que Um não minuto estava de lá. sabedoria. Vamos lá. A gente está na página... Vamos lá, deixa eu fechar aqui. Jorge chegando. A gente está na página 97. Seja forte nos embates da vida e não desanime se o sofrimento o visitar, em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras. O sofrimento, além de purificar-nos, realiza o aprimoramento de nossa força interna. Ninguém consegue passar de ano sem prestar exame. Ninguém consegue progredir sem sofrer o exame da natureza. Verifica se realmente sabemos ser fortes, suportando as dores. Linda página para a gente, né? Eliane, você faz nossa prece? Minha amiga. Sim, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês hoje. Foi sim. Amado Mestre Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigada pela nossa reunião lá na Casa Espírita, para felicitar nossa irmã Jane, que tanto faz, tanto se esforça, tanto se dedica para fazer com que aquela casa siga adiante na caridade, ajudando as pessoas que necessitam, tanto os espíritos encarnados como os desencarnados, Senhor. Então, meu agradecimento pelo dia de hoje, na reunião com essa família do Cefac, tão alegre, tão salutar. Aquele encontro foi muito salutar para todos nós, tanto os encarnados como os desencarnados. Senhor, muito obrigada por esse dia. Graças a Deus. Que assim seja. E a gente segue, então, aqui, depois da prece da Eliane, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 19, né? A fé transporta a montanha. Vocês já estudaram lá nos grupos. Nós estamos nos itens 2 e 3. Quem preparou o estudo para apresentar é a nossa amiga Marlúcia. Bem-vinda, Marlúcia. Boa noite a todos. Eu vou pedir desculpas a vocês se porventura, se eu trocar alguma palavra, que eu hoje fiz um procedimento a laser na vista e está assim meio turva, tá? Então, vamos hoje ao estudo do item 2 e 3, na verdade, a continuação, né, da fé, do poder da fé. No bom sentido, é certo que a confiança em suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não se podem fazer, quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências. Em uma palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras montanhas que barram o caminho de qualquer pessoa que trabalhe pelo progresso da humanidade. A fé segura proporciona a perseverança, a energia e os recursos que permitem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. A fé vacilante traz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Em uma outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de algo, a certeza de se alcançar um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver, pelo pensamento, o objetivo que se almeja e os meios de a ele chegar,
de tal maneira que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com segurança. Tanto em um como em outro caso, ela pode fazer com que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao seu objetivo. A fé duvidosa sente sua própria fraqueza quando é estimulada. Pelo interesse, torna-se furiosa e acredita suplantar com a violência a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida em si mesmo. Então, gente, comecemos o nosso estudo na noite de hoje por tentar definir o significado da palavra fé. Se a gente for lá no dicionário, um dos significados que vamos ver é que a fé pode ser uma convicção intensa e persistente em algo abstrato. Apesar de outros sinônimos, vamos nos reter apenas em dois. A fé como sinônimo de confiança e crença. Se eu creio e se eu confio, consequentemente eu tenho fé. E como antônimo, o oposto, a incerteza e a desconfiança, né? Se eu desconfio e se eu ainda tenho certeza, eu não tenho uma fé legal, uma fé construída, sólida, né? Então, quando pensamos que a fé é um substantivo feminino abstrato, já começa a nossa dificuldade, pois vivemos no mundo da matéria e necessitamos ver para crer. E aí Kardec inicia o estudo traçando duas linhas da fé e faz um paralelo. De um lado, ele coloca a questão da fé segura e do outro, a fé vacilante. E aí ele vem traçando as características. A fé segura, ela é persistente, ela é perseverante, ela é fortalecida, ela é calma, paciente, ela crê. A fé vacilante, ao contrário, ela é incerta, é descrente, furiosa, muitas vezes até violenta, fraca e duvidosa. Então, na verdade, nós temos que ser agentes transformadores e sair dessa concepção de que Deus vai prover, né? É como a Leila disse ontem. Ah, eu quero um emprego. Aí eu chego e digo assim, Deus vai me dar um emprego. Se Deus quiser, eu vou conseguir um emprego. Aí eu pergunto, o que eu, Marlúcia, tenho feito para eu conseguir esse emprego? Eu tenho saído para procurar? Eu tenho distribuído os currículos? Eu tenho feito algum curso para me aprimorar? Ou eu estou terceirizando, colocando toda a responsabilidade da minha fé nas mãos de Deus? Então, na verdade, a fé está relacionada ao Pai Superior e ao nosso desejo em realizar o objetivo. Só a fé seria contemplação. Ela tem que estar ligada às obras. Tiago já dizia que a fé sem obras, ela é morta. Então, nós devemos fazer nossa parte para atingir nosso objetivo. A fé, na verdade, é algo, como a Adriana disse ontem, que devemos trabalhar para conquistar. Não é algo que se adquire de uma hora para outra. Ela requer esforço, dedicação no trabalho do bem, né? É um trabalho de constante aprendizado e evolução do espírito. Portanto, o pensamento, como agente construtor do universo, é o primeiro que carece ser lapidado, para atrairmos bons fluidos e termos boas intuições, e com isso construirmos a fé sincera e verdadeira. Então, gente, para a gente conseguir transpor as dificuldades, os preconceitos, o egoísmo e todo tipo de resistência que possa ser barreira no nosso caminhar para atingirmos o objetivo esperado. Quando o homem ele tem em si a fé segura, ele persevera com paciência, pois apresenta recursos que contribuirão para superar os obstáculos, ao contrário da fé vacilante, que pela incerteza é fraca e duvidosa, porque não acredita que ela possa vencer. E quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa, violenta, pois duvida de si próprio.
dela mesma. E aí, nós vamos seguindo mais um pouco e fazemos a seguinte pergunta: como podemos desenvolver a fé? Essa força, ela está dentro de nós, que se manifesta com a nossa gratidão a Deus e aos nossos procedimentos. O processo de aquisição da fé é um trabalho contínuo e persistente, como nós já vimos. As pessoas mais fracas desanimam mais facilmente desse processo, que exige determinação, vontade e disciplina. Para a doutrina espírita, a fé necessita de uma base, que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer, para que seja uma fé raciocinada, como disse o Evaldo no estudo passado, sincera e verdadeira. Ela tem a ver com a compreensão e com a experiência daquilo que faz sentido. Ao passo que a fé duvidosa, ela é uma fé furiosa, ela não tem força, ela é cega, levando muitas vezes ao fanatismo, pois não passa pelo crivo da razão. Né? Você não raciocina, você não usa da sua inteligência, e aí você aceita tudo que vem, da forma que vier, né? E acaba se tornando fanático. Então, quando sentirmos que a nossa fé está abalada, recorremos ao Deus educador e oremos para que nos ajude a sermos menos egoístas, menos orgulhosos e menos vaidosos. E ao invés de pedir que Ele fortaleça a nossa fé, a gente deve pedir que sejamos mais humildes, mais caridosos e mais amorosos. E não pedir que tenhamos mais fé e continuarmos nos equivocando. Então, muitas vezes, a gente pede ao Pai para reforçar, para fortalecer a nossa fé. E quando a gente vira na primeira esquina, a gente já esqueceu aquilo tudo e aí vem os equívocos. Então, que possamos pedir a Ele que desvie dos nossos pensamentos, da nossa alma, todo e qualquer valor negativo e que reponha os valores positivos da humildade, da caridade e do amor. Deus, Ele educa o espírito, desde que ele deseja e faça a sua parte. O livre-arbítrio é dele. Deus não impõe absolutamente nada. A fé, ela tem que ser ativa, pois é um dos canais de comunicação com Deus. Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, ele diz o seguinte, que revelamos a nossa fé por intermédio das nossas obras, na felicidade comum. E o Senhor confiará à nossa vida um indefinível acréscimo de amor, sabedoria e beleza. Aí a gente se pergunta, e o poder da fé? Qual é? A fé, ela tem o poder de nos edificar, sustentando e fortalecendo diante das adversidades que venhamos a passar, pois as dificuldades fazem parte do nosso processo evolutivo. Fortalecidos, superaremos as sombras do caminho e seguiremos no trabalho do bem. Então, que tenhamos fé, esperança, sempre, que jamais possamos perder essa fé. E aí, Humberto de Campos, um dos nossos patronos desse novo grupo, ele nos diz o seguinte, o antídoto do medo é a fé. Não tenha medo. Provavelmente, o que teme jamais acontecerá. Quantas vezes em sua vida teve momentos de angústias e ansiedade, preocupando-se com insucessos que não ocorreram? Esqueçamos facilmente desses momentos e nos angustiamos frequentemente sem motivos. O antídoto do medo é a fé. Use-a. Acredite que com a ajuda de Deus você terá êxito em todos os seus empreendimentos. Acredite nisso. Esqueça o medo, pois você já o venceu. Então, basta a gente lembrar que no momento da nossa concepção, a gente já teve a primeira vitória, que é a vida. Então, gente,
e possamos, né, ser gratos a essa vitória e continuarmos sendo vitoriosos. Amiga, você desistiu do vídeo? Desistir. Tá bom, desculpa, tá bom. Tentando, nesse processo evolutivo, seguirmos com amor, com carinho, né? Tentando trabalhar sempre no bem, para que a gente vá construindo e fortalecendo a nossa fé. Muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho fé. Eu tenho fé e tenho muita fé. Só que às vezes a gente até tem fé em determinadas situações. Quando a gente se depara com situações bem complicadas, às vezes a nossa fé, né, fica um pouquinho abalada. O coração acelera mais, a cabeça começa a dar lugar a alguns pensamentos contrários à positividade. Então, que a gente possa, como disse a página de ontem, orar e vigiar. Eu acho que é isso, gente, que todos nós possamos fortalecer a nossa fé, para que sigamos sempre no caminho da luz e no caminho do bem. Eu deixo aí para vocês complementarem o restante. Obrigada, Adriana. Obrigada, Marlúcia. Desculpa te interromper, porque você falou que ia usar no final, eu separei aqui, já estava só esperando para clicar. Você disse que ia trabalhar só com um no finalzinho, mas não tem problema, não. Tranquilo. Obrigada, tá, minha amiga? Excelente estudo, como sempre, muito bem organizado, né? Com reflexões importantes para a gente. Muito obrigada. A gente passa então para os grupos. O primeiro grupo é o Sheila, ficou com a Eliane, com o João e com a Soninha. Bem-vindos. Quem vai falar pelo grupo? A gente não chegou a uma conclusão, não, André. É você, Briana. Então, a gente estava lá conversando no grupo e eu vou tentar resumir, tá? Me desculpa, João e Sônia, se eu não conseguir passar tudo. Mas ainda se tem uma crença limitante que a fé está diretamente ligada com Deus, mas no sentido de que é só você ter fé nele e ele vai fazer tudo para você. Então, se você tem uma doença, é só você ter fé em Deus que Deus vai te curar. Não é assim, né? Se fosse assim, não precisava dos médicos aí, né? De tanto estudo. Então, não é bem assim. Até porque eu acredito, a Adriana falou aqui uma vez e eu gravei, que Deus pode quase tudo, né? Menos fazer a sua parte. Eu acredito que ele quis dar essa mensagem para a gente quando ele nos deu o livre-arbítrio. Ele falou, olha, eu posso até aqui, daqui por diante você que vai escolher. Só que ele, junto com o livre-arbítrio, ele nos deu a responsabilidade pelas nossas escolhas, pelos nossos atos, né? E se você já entra em algo não acreditando que você é capaz, você, né, não adianta ter fé em Deus, porque não vai acontecer. Você já está acreditando que você não é capaz daquilo dali, né? Que só Deus que vai fazer. E eu acredito que não é por aí. Porque quanta gente Deus tem para atender, né? Para poder ser injusto comigo, com você e ser justo com outros. Então, foi isso que a gente chegou à conclusão. A fé é você botar em ação o que você quer, é você raciocinar se é aquilo mesmo que você quer, pedir forças a Deus, né? Mas você fazer a sua parte, não é ficar de braço cruzado, não, senão nada vai acontecer. Muito bom, Eliane. Foi o que a Marlúcia falou, né? Retomando o que a Leila tinha falado. Quer emprego, mas está procurando? Está mandando currículo? Ou está sentado esperando? Muito bom. Obrigada. A gente vai para o Humberto de Campos, ficou com a minha mãe, com a Ana e com o Jairo. Quem falará? Jairo e a Dilson. 2 contra 1, eu não tive nem como resistir, fazer o quê? Né? Para não perder o hábito, me ouvem bem? Então, a gente conversou um pouquinho sobre, né, esse trecho do Evangelho e me remeteu, né, eu até conversei sobre a coisa, mas agora escutando o estudo da Marlúcia, me remeteu àquela passagem de Pedro, né, quando Jesus caminha pelas águas. Ele tem os dois momentos, né, o momento que ele teve fé, quando Jesus pediu para ele vir pegar a mão dele, né, e ele foi andando, e foi o momento que ele fraquejou. É um exemplo bem claro que acontece no nosso dia a dia.
A gente, às vezes, por qualquer situação, a gente deixa de olhar para Jesus, deixa de botar ele à frente dos nossos planos, nossos projetos, nossa vida, nosso tudo, né? E a gente acaba fraquejando. Aí que eu falei até para as meninas, eu falei, a gente tá aí, até a Ana falou, porque esse ano que passou, eu fraquejei um pouquinho na fé. Eu falei, Ana, isso a gente tem que entender que faz parte. A gente está num mundo de provas e expiações. E a partir do momento que a gente reconhece que as provas e expiações que acontecem no nosso dia a dia, que for, isso é para nossa evolução e a gente tem que aprender a superá-las, fora aquelas expiações que a gente corre atrás, né? Que é aquela por conta do nosso livre-arbítrio, né? E assim, a gente entendendo, a gente tem uma outra visão sobre a fé, entendeu? Então, assim, vamos fraquejar? Vamos cair? Vamos, mas sempre levantamos, porque Jesus sempre vai estar com a mão esticada para nos tirar das profundezas do mar, né? Não deixar que a gente afunde. Muito bom. Excelente comentário, Jário. Muito obrigada. Escolheram bem o Jário e a Dilson para falar. A gente ouviu muito bem. Obrigada. A gente vai para o Caibá Chútil. Ficou com a Yara, com a Marlúcia e com a Martinha. Bem-vindos. Olá. Oi, Yara, bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Então, o que a gente conversou foi... A Marlúcia já apresentou tudo, né? Eu vou tentar falar um pouquinho do que ela disse. Como eu falei a ela, a explicação da Marlúcia prende muita atenção. Então, eu fico paralisada com a explicação dela. Mas eu vou tentar resumir um pouquinho o que eu e ela e a Marta conversamos. Que, assim, a fé segura, a fé bem estruturada, baseada no trabalho do bem, ela faz com que a gente vá evoluindo e modificando. Quando a gente não tem muito discernimento, né, uma base muito bem estruturada com relação à moral, eu acho que é mais difícil a gente sustentar uma fé, porque, como já foi falado, não adianta só virar e pedir, Deus, eu quero isso. Não é isso, não é assim que acontece. É pedir, fazer a nossa parte e aguardar. Né? E conversamos também que é muito difícil, às vezes, manter a fé em situações que são absurdamente esmagadoras, como a Marlúcia citou, por exemplo, quando coloca um filho, né, a saúde de um filho em xeque. E, particularmente, assim falando, eu estou no Cefac hoje porque eu fui colocada nessa situação. E eu saí com vitória dessa situação e eu vi a Del Cefac para entender o que aconteceu. E muitas das vezes, eu falo por mim, foi o momento que eu mais tive fé na minha vida, mas foi o momento que eu mais oscilei também. Só que eu fui colocada numa determinada situação, que eu acho que todo mundo é colocado um dia em diferentes situações, né? Você tem que, materialmente falando, você tem que conseguir R$1 milhão em um mês para salvar a vida da pessoa que você mais ama nesse mundo. Você vai fazer isso. Não adianta, não tem limite, você vai fazer. E isso é a fé, foi a fé que me foi colocada. E, graças a Deus, deu tudo certo. Então, o que acontece? Quando a gente consegue transpor as nossas dificuldades, as nossas barreiras, né, que são, e muitas vezes estão ligadas às nossas inclinações morais, quando a gente persevera, faz a nossa parte, e tem fé, e acredita que o resultado vai ser o melhor possível, a gente alcança, sim. A gente consegue as nossas conquistas e o que a gente almeja. Enfim, acho que é isso. Muito bom, Yara. E quando a gente não conquista aquilo que a gente tem, né, no pensamento para conquistar, é porque a gente fez a nossa parte e não era para conquistar, né? Sem revolta. Exatamente. Sem revolta. Concordo. Resignação. Concordo. Resignação. Né? Isso mesmo. Concordo. Se não aconteceu, é porque não era para ser, porque Exatamente. Deus sempre trabalha no nosso melhor, sempre para o nosso melhor. Isso aí. É você fazer a sua parte e colocar, né, nas mãos de Deus e que Ele faça o melhor por nós. Muito bom, Yara. Isso aí. Obrigada. Obrigada, minha querida. Obrigada. Vamos para o grupo Leão Denis, ficou com o Mário, com o Roberto e com a Neide, não é isso? Quem vai falar? Oi. Oi, Mário. Bem-vindo. Vamos lá.
A dona Neidinha estava falando, né, da fé dela, em tudo que ela fez na vida, né, do que ela desejou, e da confiança que ela tinha, né, que os desejos fossem atendidos. Então, ela percebeu que a maioria deles foram atendidos. Ela até lembrou que muitas das vezes, não no tempo dela, mas no tempo de Deus, mas que foram atingidos porque ela acredita, porque ela crê, porque ela deseja, e ela está se fortificando cada vez mais nessa parte, assim, de acreditar em Deus. Nosso amigo Roberto também veio falar da fé na questão, às vezes, em relação à nossa dificuldade em conciliar a fé com o saber, o conhecimento. Ou seja, o conhecimento não seria um modo de fé, né? Seria uma das partes. E aí nós começamos a verificar que a fé é o contrário da dúvida. A fé é o contrário da dúvida. Ela pode ser aplicada como desejar, pode ser aplicada como esperar, pode ser aplicada como acreditar, confiar, mas, na realidade, foi o que vocês acabaram de falar. A fé, para os momentos felizes, é a certeza de que Deus é nosso Pai. Para os momentos infelizes, é a certeza de que Ele também é nosso Pai. É a resignação e a esperança. E o Consolador prometido, né, o Espiritismo, vem nos mostrar o seguinte: olha, se não está acontecendo como você deseja, tem uma razão. Tem uma razão. E essa razão está dentro da lei. Então, nós acreditamos que a fé que vai ser completada na gente ainda não é completa. Nossa fé é igual uma casinha. Nós estamos construindo, mas aí chove, aí a gente para de construir. Olha, aí falta dinheiro, a gente não tem cimento para botar, fica parada. Aí vem alguma coisa e derruba um pedaço da parede. Vem um garoto, bate de bicicleta, a gente xinga o garoto e tem que fazer a parede de novo. Então, essa é a nossa fé ainda. Nossa fé ainda não é a montanha, nossa fé é a construção da montanha. Nós estamos aterrando ainda. Então, nós acreditamos que a fé seja justamente esse conhecimento que vai entrar dentro de nós e vai nos dar a serenidade, a calma, de tanto nos momentos, digamos assim, de dificuldades, como os momentos de insatisfação, como os momentos de não alcançarmos aquilo que nós desejamos, e nós entendermos, bom, isso é da lei de Deus. Isso tem um motivo. E esse motivo, normalmente, eu sou o causador, nesta vida ou na vida passada. Com certeza. Então, nós temos esse tipo de entendimento da fé. Nós ainda não conseguimos essa fé. Nossa fé ainda é um pouco, está em construção. Mas nós vamos por esse ângulo. Mas nós vamos chegar, aos pouquinhos, vamos chegar lá. Adorei. Isso, ok? Adorei a metáfora, Mário. A gente está ali construindo o início do alicerce da casa. Muito bom. Obrigada. A gente vai para o Manuel Filomeno de Miranda, ficou com Carlos, Inês e Leila. Oi, boa noite. Sou eu que vou falar. Eu entendo assim, a gente conversou assim, a fé, quando ela é cega, ela gera um fanatismo, né? E não se sustenta. A fé, quando ela é raciocinada, é quando a gente, eu entendo assim, a gente tem a autoconfiança de saber que está fazendo o melhor que pode, se dedicando o melhor que pode, e que se as coisas não acontecem, é porque não tinha que acontecer, porque as provas e as expiações fazem parte da nossa jornada, mas a gente tem a aceitação e a serenidade de entender isso, então, e continuar persistindo e tentando, mas com a aceitação de que nem tudo a gente vai conseguir resolver em função de precisar, a gente entender que precisa das provas e das expiações e que fazem parte, mais ou menos isso aí que eu entendo. Eu fico pensando, às vezes, assim, a gente acha que não resolveu, né? Não conseguiu resolver. Às vezes a gente conseguiu resolver, mas não foi da forma como a gente pensou. Mas a gente, Deus dá a solução, é que a gente não consegue ver, gente. É difícil. Eu até citei no grupo também que a gente vê pela pandemia, eu acho que as dificuldades é que testam a nossa fé, e a pandemia
testa, porque eu já vi muitos espíritas que eu conheço que ficam em pânico. Eu falei assim, não entendo como que a pessoa que é espírita e sabe que a gente precisa passar por isso, tem esse pânico como se pudesse, sei lá, interferir de alguma coisa, sei lá, eu não entendo. Então, eu acho que a gente tem que, lógico, a gente fazer a nossa parte, a gente procurar fazer as coisas da maneira correta. Se você sabe que você está fazendo isso e vier a pegar, vamos dizer, no caso da pandemia agora, vier a pegar uma Covid e desencarnar e você não se expôs, você não fez nada que não devia fazer, é porque você tinha que passar por isso. Então, é a aceitação disso, eu acho. A pessoa tem que entender o processo todo. Então, acho que fé é isso. Quando a gente consegue entender esse tipo de dificuldade que a gente passa, faz parte da nossa jornada. Bom, obrigada, Inês, por falar pelo teu grupo. Agradeço a todos os grupos que participaram, né, ao Estudo da Marlúcia, em especial, que se preparou para apresentar aqui para a gente. Vou pedir Roberto para fazer a nossa prece final, tá bom, Roberto? Tem tempo que você não faz prece. Tá bom, sim. Tá, exatamente. Estou precisando, né, fazer prece. Adriana, só antes da prece, tem um episódio na história do Brasil. Posso falar um segundinho, rapidinho, que é muito interessante, que é sobre essa energia, né? Que a fé, por isso que o Mário estava falando, não tem só a fé, não é só o conhecimento, né? A fé é uma energia. Por essa falta dessa mobilização dessa energia, que os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio que Jesus expulsou. Na Bahia, na época da independência, Portugal tinha uma estrutura militar imensa, muito maior do que a dos brasileiros. E eles estavam resistindo, estava uma batalha assim, estava uma batalha terrível, morrendo muita gente, quando morreu, inclusive, a Maria Angélica, lá no convento, e o exército brasileiro dos brasileiros, né, o comandante mandou fazer um toque de retirada porque eles estavam sendo esmagados pelos portugueses. E o corneteiro, apavorado lá com o negócio, errou e fez um toque de avançar, aumentar a carga, aumentar não sei o quê. E, com isso, os portugueses se apavoraram e os brasileiros venceram a batalha. Então, você vê o que é o fator emocional, né? A fé, quer dizer, ali foi uma coisa incondicional, mas certamente foi uma mobilização espiritual, mas quando a fé, ela não é só conhecimento, a fé mobiliza uma energia que realiza as coisas. É o caso dos apóstolos. Vamos, então, fazer elevar os nossos pensamentos, sabendo que a nossa conduta no nosso dia a dia, quando ela é uma conduta de fé, nós também ajudamos aqueles que nos cercam com o exemplo, com essa energia positiva. Então, Senhor Jesus, nós agradecemos muito a oportunidade aqui do estudo, de estarmos aqui juntos, com essa energia tão positiva, com essa fraternidade, com essas reflexões assim tão importantes da Marlúcia e de todos os que comentaram depois, e que possamos, Jesus, amadurecer essa nossa compreensão, tanto da nossa responsabilidade naquilo que temos que fazer, ou seja, fazer a nossa parte. Como o Senhor disse, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, até o momento, Jesus, em que possamos ter essa energia e possamos naturalmente movermos as montanhas das iniquidades, como o Senhor nos colocou. Muito obrigado, mestre, que assim seja. Obrigada, Roberto. A gente, então, vai terminando com uma música. Alegria e Fé é o nome da música. Deixa eu só colocar aqui. Agora vai. Pode vir o inverno, traz
traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada aflorada, siga em paz, tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada aflorada, siga em paz, tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. É isso aí, que a gente possa fortalecer a nossa fé para que o nosso caminhar seja firme. É isso aí, um beijo no coração, vibrações de luz, de amor para nossa amiga querida Jane, que já foi envolvida hoje com tanto carinho da nossa família Cefac. E agora aqui pelo Zoom, a gente mais uma vez manda esse abraço fraternal e essas vibrações de amor para ela. Beijo no coração de todos. Parabéns, Jane. Beijo. Parabéns, Jane. Tchau, gente. Felicidades sempre. Boa noite a todos. Parabéns, Jane.
Roberto não deu Sua pra voz está ouvir. muito baixa, Jane. Né, que eu Muito não tinha obrigada. tirado, eu não tinha aberto o microfone. Ô, Jane, que Muito você obrigada pelo companheirismo. muita saúde. Oi, Roberto. Deixa a Jane falar rapidinho. Fala, Jane. Muito obrigado pelo companheirismo, amizade, parceria, a união, né? O quanto fortalece a gente na nossa trajetória. Muito obrigado por tudo. É porque eu ainda tô emocionada, já chorei muito. É isso aí. Boas vibrações, minha amiga. Parabéns. Depois dizem